Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar com Gustavo Machado, que é criador do Laboratório de Futuros. Gustavo, seja muito bem-vindo e eu gostaria que você se apresentasse contando aí um pouco da sua trajetória profissional e do caminho que você percorreu para chegar até esse trabalho de futurismo, inovação e a criação do Laboratório de Futuros. Tudo bem, Marília? Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Inclusive, nós tivemos a oportunidade já de atuar em alguns projetos de inovação super interessantes, né? Desde aquele projeto de transformação digital para a Ambev, né? No Maker Lab da FIAP, naquele espaço fantástico, né? E também com o próprio Laboratório Futuros da Renault, né? Que foi o nosso primeiro cliente dentro dessa nova proposta, né, durante a pandemia, e batemos na trave, né, em relação até a um projeto internacional no outro lado do mundo, mas quem sabe ainda, né, ainda vinga esse projeto e a gente possa, né, atuar no exterior também. Então, novamente, aí, obrigado pelo convite. Bom, em relação à minha trajetória, Marília, eu iniciei em comunicação, né, em publicidade e propaganda na PUC Campinas, no segundo ano da faculdade. As agências publicitárias estavam passando pelo seu processo de transformação digital, substituindo processos manuais, né, pela informática na produção das peças publicitárias, né? Mas, então, eu trabalhei de 1990, segundo ano da faculdade, no milênio passado, até 94, com projetos publicitários, projetos de design, né? Já em 94, eu já me embrenhei com tecnologia, passei a atuar com projetos multimídia, CD-ROMs, quiosques multimídia. Em 96, eu comecei a lidar com a internet, né? Em 98, eu tive a oportunidade de retribuir o que eu tinha aprendido nesses 8 anos lecionando, né? Peguei esse vírus do bem da educação. No ano 2000, eu dei entrada no meu processo de migração para o Canadá, em 2002, eu fui para lá e fiquei até 2010. Em 2008, eu conheci o Design Thinking, né? Me apaixonei pela metodologia e, a partir daí, eu mudei de carreira, né? Passei a atuar com projetos, com treinamentos e projetos voltados à inovação e empreendedorismo, né? Então, já voltei em 2010 em uma nova carreira. Então, é um pouquinho, né, do que da minha trajetória. Em relação ao futurismo propriamente dito, né, em 2015 eu conheci a Rosa Alegria, e ela é a grande pioneira, né, desse tema aqui no Brasil, apesar que futurismo é um tema pop, né, é um termo pop para essa metodologia, que no mercado americano é o foresight estratégico, no mercado de língua latina é a prospectiva, né? Mas foi interessante, porque eu fui introduzido oficialmente ao futurismo em 2015, mas, na verdade, eu já tinha um pouco dessa pegada, né? Até mesmo aqui você tem esse site do Índio, né, que eu desenvolvi em 1999, que envolvia, né, tanto a visão do índio, um pouco das nossas raízes, misturado com a tecnologia, até ganhei um prêmio em Nova York. O meu mestrado, né, também nos Estados Unidos, aí já envolve esses trabalhos aqui em azul, que estão aqui atrás de mim, mas ele foi focado em mudança climática. Então eu criei uma família de letras, Groenlândia 2008, 2025, 2050, 2100, representando mudança climática, né? Então eu já tinha há bastante tempo essa visão de futuros, além de curtir desde criança ficção científica, né, séries e filmes. Então acabou tudo isso contribuindo, né, um pouco para essa minha carreira e para esse laboratório futuros. Muito legal. E como você mesmo colocou, inovação está se tornando aí um tema cada vez mais popular, né? As pessoas, as empresas, de um modo geral, já identificaram a necessidade de inovar. Mas com a pandemia, muita coisa mudou. E eu queria que você Uhum. contasse para a gente quais foram as observações que você fez, né, de o movimento de inovação dentro das empresas antes e depois do início da pandemia. Uhum.
Sim, a inovação realmente é algo crítico, né, para a sustentabilidade das empresas. Então, em qualquer momento, e principalmente durante a pandemia, as empresas que não inovaram, né, elas perderam o bonde, né? Então, o comércio eletrônico, por exemplo, é algo que já existe há décadas, desde a época que eu comecei a atuar com a internet, em 96, né, a gente já falava em comércio eletrônico, e muitas empresas ainda não tinham a sua presença online, né? Então, eles tiveram que correr atrás do prejuízo. As empresas que também estavam postergando a sua transformação digital, que também é um processo pelo qual, né, a grande maioria das empresas vai ter que passar, né? Seja ela alimento e bebidas, seja qualquer setor, né? As empresas estão passando pelo seu processo de transformação digital. Então, né, muitos projetos que estavam emperrados acabaram surgindo. E do lado das pessoas, né, porque eu da mesma forma que você, né, trabalhamos muito com essa questão da humanização das tecnologias, a gente percebeu, né, que houve, né, uma série de desafios, desde a mudança de mindset, né, por parte das pessoas envolvidas, até mesmo quem trabalhava com inovação, né, às vezes teve um pouco de dificuldade, né, por passar por esse processo de mudança e adaptação, mas a própria questão aí da adaptação das equipes ao trabalho remoto, né, contemplando questões de comunicação, questões de engajamento, né, e na ponta, né, na ponta mesmo de implementação de projetos, né, a gente tem percebido também que diversas indústrias estão com problemas em relação à cadeia de suprimentos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, em tecnologia, o mercado de microprocessadores, de chips, né, tem havido aí uma escassez, então isso tem impactado em inovações e lançamentos de novos produtos da Apple, os próprios carros da Tesla. Até houve um fato curioso alguns dias atrás, né, bem recente, de um lutador de MMA, né, que ele chamou para briga o Elon Musk, porque ele adquiriu um Tesla para a esposa já há 6 meses atrás, e até agora, né, o carro não chegou às mãos dele, e parece que agora, recentemente, ontem, o Elon Musk ofereceu um modelo mais simples, emprestado, né, como empréstimo, enquanto não chega, né, esse modelo mais sofisticado para a esposa desse lutador de MMA. Então, parece que ele aceitou essa solução, né, temporária nesse momento de pandemia, né? Então, mas são diversos desafios, né? Seja por parte das pessoas, seja de ordem tecnológica, seja de ordem logística, né? Realmente não tem sido fácil para ninguém, né? Seja pequena ou média empresa, corporação, startup, né? Sem dúvida. E aí, dentro desse contexto, a palavra de ordem é reinventar. E aí, a partir disso, eu queria que você contasse um pouco de como surgiu a ideia do Laboratório de Futuros. Perfeito. Então, o que aconteceu foi, como eu havia comentado anteriormente, em relação à minha trajetória, né? Eu conheci a Rosa, né, em 2015 e achei interessantíssimo, né, essa questão do futurismo mesmo como uma profissão, como uma carreira, como uma metodologia estruturada, né? Não só de antecipação de futuros, mas de cocriação e protagonismo, né, de futuros desejáveis e preferidos. Então, um ano depois que eu conheci a Rosa, eu criei um framework de negócios de futuro, né? Então, uma metodologia bem ampla, né, não engessada, de como abordar essa temática. E, na verdade, não tinha nada de novo, Marília. Na verdade, integrei, né, o futurismo a outras metodologias com as quais eu tinha, né, atuado durante essa última década. Então, eu passei a integrar o futurismo ao design thinking, ou seja, a partir dessa visão de futuro, de sinais de futuro, né, que a gente tem acontecendo em algumas partes do mundo. A partir daí, algumas vão se tornar tendências, outras não. Nós temos drivers de mudança, né, como a própria
pandemia, dentre outros, megatendências, e toda essa visão macro podendo, né, integrar depois numa visão mais ampla quando a gente entra na metodologia do Design Thinking, que se trata, né, de uma metodologia centrada no cliente, no ser humano, nas necessidades, desejos, problemas, aspirações. Então, essa visão macro contribui muito, né, até mesmo para a gente ampliar o prazo de validade dos projetos de inovação que estão surgindo, né, a partir da integração entre essas metodologias. E depois, no momento da prototipação, nós temos o Lean Startup, essa lógica industrial que vem da manufatura enxuta da Toyota, né, e muito utilizado não só por startups, mas também por grandes empresas hoje em dia. E no momento da implementação, as metodologias ágeis, né, nos quais a gente tem, né, também as metodologias ágeis são aplicadas hoje em dia não só, né, em desenvolvimento de software, mas também no marketing, no RH, né, algo que também se popularizou na advocacia, no qual eu estou até participando de um treinamento, né, voltado aos advogados do futuro, no próximo mês, e assim por diante. Então, foi mais ou menos, né, dessa forma que aconteceu, né, a partir desse contato com a Rosa, de perceber que havia essa metodologia estruturada, depois da criação, né, adaptação para a minha realidade, da integração do futurismo com as outras metodologias com as quais eu tenho lidado em projetos de inovação desde 2008. E como é que o laboratório funciona na prática, né? Uma vez que a empresa decide adotar o laboratório, o que ela pode esperar? Tá. Na prática, né, a gente geralmente atua com 4 sessões, com 4 horas de duração. Obviamente que a gente também pode adaptar, né, para 2 dias inteiros, para 8 sessões de 2 horas, né, para 5 sessões de 3 horas. Né, isso depende muito da organização. Mas nesse modelo tradicional, das 4 sessões de 4 horas, nós temos a primeira sessão contemplando um kick-off, uma abertura, no qual geralmente o patrocinador, né, do Laboratório Futuros, né, o patrocinador dentro da empresa participa. Né? Por exemplo, no caso da Renault, foi um diretor francês, ele fez a abertura do laboratório, falou um pouco das características, né, fez um engajamento com os participantes, depois a gente tem uma apresentação, né, sobre os principais conceitos do futurismo, e a partir daí a gente tem uma atividade, né, no qual a gente traz exatamente uma curadoria de sinais fracos, o que está acontecendo na indústria da mobilidade urbana, né, no caso aí da Renault, né, trazendo isso sob a forma de documentos, de artigos, de vídeos, de visões de futuro sob a forma de imagens, né, não só aí do carro, mas Hyperloop do Elon Musk, né, e outros modais. E a partir daí existe esse trabalho, né, que acontece, no qual os participantes também trazem a sua bagagem, né, e isso acontece de uma sessão para a próxima sessão, né, para a segunda sessão, onde eles também podem trazer a sua bagagem própria e a partir daí definir, né, exatamente quais são os futuros preferidos para a organização, né? Nesse caso aí a Renault. Na segunda sessão a gente conclui essa etapa, né? E temos um processo de pesquisa no qual nós mapeamos o ecossistema do setor de negócio, né? Então, nesse caso, a mobilidade urbana, tanto no passado quanto no presente, no futuro. Isso gera muitos insights, muitas ideias do que mudou e não mudou, né? Entre passado e presente, entre presente e futuro. E, a partir daí, a gente tem 2 imersões, depois dessas 2 imersões amplas, né? Com visão de mercado, visão do negócio, a gente passa a ter 2 imersões centradas no cliente. Então, temos a criação das personas, que são aqueles perfis típicos de cliente, né? Seja interno, seja externo, né?
Então, no caso da Renault, pode ser desde um colaborador, quanto alguém, né, da cadeia de valor da Renault, ou o próprio cliente final, né, como exemplo. Depois, a gente dá prosseguimento nessa imersão centrada no cliente, partindo para o mapeamento da jornada daquele cliente, né, no qual a gente vai ter aí a experiência, né, seja ela positiva, neutra ou negativa, com determinados pontos de contato e atores, né? Então, se a gente pensa no momento de um atendimento ao cliente, uma URA, né? A gente pode colocar no post-it digital, né? Nesse momento, uma URA, e aí uma experiência negativa, a gente utiliza a cor vermelha do post-it. O cliente, eventualmente, pode ter uma experiência negativa também com tempo de espera, né? Com a musiquinha irritante, então cada informação dessa a gente coloca no post-it, mas no momento que ele tem um atendimento, né? Com a pessoa, né? Esse atendimento pode ser extremamente positivo, né? Aí a gente trabalha aí com post-it verde. Então, a gente tem exatamente esse processo, né, da experiência do cliente de forma bastante pontual para sabermos, né, quais são os gaps e oportunidades nesse processo. Na terceira sessão, a gente já tem um momento de inspiração, no qual a gente faz uma viagem ao futuro. Aí, a partir daí, nós temos ficção científica, né? Então, a gente traz uma série de filmes interessantes, que sejam inspiradores, e a gente traz também, Marília, uma série de cases de aplicação atual de tecnologias exponenciais nos mais diversos setores da economia, né? Então, desde a inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, os drones, a impressão 3D, né? E assim por diante. Então, a gente traz esses exemplos, né, de forma que possam inspirar, né, o cliente em cenários análogos, né, e adaptação dessas soluções para a sua realidade. E na quarta e última etapa, nem todos os participantes fazem parte dessa quarta e última etapa, porque se trata da etapa de priorização, né? Então, nós temos uma equipe mais estratégica, no qual, através de sessões de priorização, seja, né, pelo critério de investimento necessário, de tempo de implementação, de impacto na experiência do cliente interno e externo, nós temos como entregáveis, né, tanto uma lista priorizada das soluções em uma planilha Excel, né, de forma que as equipes ágeis ou squads possam levar à frente os projetos, e nós temos um plano de ação, né, escalonado para, por exemplo, naquela visão 2030, o que precisa ser realizado em plano de ação em 2025, e para que aquele plano de ação aconteça, aquela realidade em 2025, o que a gente precisa realizar hoje em 2021. Né? Então, basicamente, a gente tem essas 4, né, macroetapas e, geralmente, podemos adaptar a realidade da organização, né? Seja em 4 sessões, 8, 5 ou 2 dias inteiros. E hoje o laboratório está acontecendo de forma totalmente remota, né? Mas depois da pandemia, existe a previsão de repente, trazer isso para o mundo real também, não ficar só no virtual? Sem dúvida, Marília. Então, a gente está realizando aí algumas adaptações nesse momento, né? Então, nós estamos trabalhando tanto, né, na adaptação para a língua inglesa, né, para podermos lançar no exterior. Essa é uma das adaptações. Outros clientes no Brasil acharam o projeto muito arrojado e eles querem um laboratório de inovação online, um laboratório não de futuros online, mas um laboratório de inovação online, né? Então, com algo que possa ser aplicado realmente nos próximos meses. E também, né, essa questão de voltarmos, na verdade, ao híbrido, porque desde 2015, né, eu já atuava no formato híbrido, tem até um projeto para Adidas na América Latina, que foi bem interessante, por sinal, no qual eles tiveram acesso a conteúdos online, então, dentro da sua disponibilidade de tempo, né, eles puderam acessar esses conteúdos, e eles vieram fazer o dever de casa
no presencial, né? Até esse modelo se chama sala de aula invertida, né? Onde você estuda online e vem fazer o dever de casa no presencial. A gente imprimiu um tabuleiro de jogo, então eles se tornaram protagonistas do seu processo de aprendizagem, e havia uma série de desafios, né, nesse passo a passo dentro do tabuleiro, e a partir daí, desse local, né, estratégico do presencial, eles puderam sair à rua e buscar oportunidades, né, tanto fazer observação quanto entrevistar pessoas e buscar oportunidades de inovação para a Adidas, né, dentro de uma determinada temática, né, em 2015. Então, a gente já atuava, né, com esse formato híbrido há um bom tempo e, na verdade, a pandemia acabou nos forçando a esse formato radical 100% online, né? Mas teremos aí o grande prazer de termos laboratório de futuros presenciais pós-pandemia, né? E até mesmo incluindo, eventualmente, atores no processo, né? E simulando cenários futuros, como se certas tecnologias já estivessem disponíveis no mercado para podermos testar, né, a reação das pessoas frente a essas novas tecnologias, né, e uma série de outras possibilidades super interessantes que o presencial, né, ou o formato híbrido irá nos propiciar. Perfeito. Bom, Gustavo, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar aí um pouco do seu conhecimento com a gente. Quem tiver interesse em contratar o Laboratório de Futuros, né, onde encontra mais informações sobre isso? No momento a gente pode me contactar, né, por e-mail, a gente tem uma apresentação, né, que teremos o maior prazer de compartilhar, né? Na correria que nós estamos, nós ainda não conseguimos montar um site específico, né, a respeito do laboratório, e agora estamos até mesmo priorizando a versão em inglês, né, desse projeto, para que a gente já possa lançar ainda esse semestre, né? Mas, então, nós ficamos à disposição para um café virtual, Marília, e eu vou deixar o meu e-mail para que a gente possa, né, marcar esse café virtual, né? E aí possamos fazer a apresentação oficial, né, do laboratório, tirar qualquer dúvida e adaptarmos, né? Ele é super flexível, é possível a gente adaptar a diversas realidades, né? Seja transformação digital, seja inovação, seja projetos de liderança, né? Desenvolvimento de trainees, né? Gestão da mudança, upskilling, reskilling. Então, a gente pode exatamente adaptar esse laboratório a diversas realidades. Inclusive, também temos planos diferenciados para pequenas e médias empresas e startups, né? Então, não se acanhe se você não fizer parte de uma grande empresa, né? Porque a proposta é realmente democratizarmos o futurismo, né? Não só as grandes empresas, mas também a pequenas e médias e as startups. Então, o meu e-mail ele é gustavo@consultorinovação.com.br, né? A partir desse e-mail, gustavo@consultorinovação.com.br, a gente pode marcar um café virtual e entender melhor a sua necessidade. Perfeito, Obrigado. combinadíssimo. Bom, então quem tiver interesse, é só entrar em contato com o Gustavo e entender aí um pouco melhor como é que funciona esse laboratório de futuros. Eu sou Marília Cardoso, esse foi o InovaCast e eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Obrigado, Marília. Tchau, tchau.